Deixa eu tirar um pouco do medo da online. Vou ficar mudo aqui, tá, gente? Tá bom. Ok, Jair. Obrigada. Espera aí que eu já... Vamos lá então, Irânia, pode começar. Bom, novamente, boa tarde, aos catequizandos. Que bom que temos mais pessoas aderindo, mais crismando aderindo. Isso é muito bom, porque nós estamos fazendo o nosso encontro com Jesus. Então, eu fico muito feliz, meu domingo fica mais iluminado, considerando que nós estamos juntos buscando a verdade, a boa nova, como a gente comentou a semana passada, que é Jesus Cristo. Então, para começar, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê... Só um momentinho, eu estou tendo um problema aqui de som. Está escutando aí, Fernando? Tá sim. Tá? Pessoal, está escutando, hein, Ítalo? Ítalo está sim. Oi, Ítalo. Então, eu peço assim que todo mundo feche os olhos, coloque a mão no coração, e se conecte com Jesus Cristo, através, para Ele mandar o Espírito Santo, para que Ele sopre no nosso coração e que possamos ter um encontro abençoado, onde nós vamos conhecer um pouco e conversar um pouco sobre a vida de São Francisco e Santa Clara, que são os padroeiros da nossa paróquia, não é isso? Então, hoje eu acho que vai ser bem interessante, a gente vai poder conversar mais, trazer a vida dos santos para a nossa realidade. Então, eu acho que a gente vai ter um encontro bem bacana, até porque São Francisco e Santa Clara são dois santos que realmente viveram a Boa Nova, inspirados pelo Espírito Santo. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos... Então, podemos começar, nosso encontro. Fernando? Então, tá bom, pessoal. Boa tarde novamente. A Irânia enviou para vocês aí no grupo do WhatsApp algumas, duas orações, a oração de São Francisco, a oração de Santa Clara. Acho que a gente poderia, ao final, rezá-las, para a gente fazer valer o encontro, E a história, o que a gente vai dizer aqui um pouco seria a gente passar um pouco sobre como foi a ideia, como foi a vida, de São Francisco, Santa Clara, o que impeliu-os, qual foi como eles foram tocados, pelo Espírito Santo, escolhidos, e o que aconteceu de fato, lá no ano de 1182, quando nasceu São Francisco, até 1226 foi quando São Francisco
foi a época que ele viveu, e o que aconteceu, e como Santa Clara também, né, que ela já nasceu em 1193 e morreu em 1253. Então, essa época aí, a gente vamos tentar entender um pouco o que aconteceu ali, e como esses santos se destacaram, e qual foi a história da vida deles. É bem interessante a história, é muito ampla também, tá? A gente vai falar aqui alguns pontos para tentar a gente compreender melhor o que aconteceu ali, que não somente é uma história, mas é um estado de vida, né? Porque o que eles fizeram naquela época fez ressoar, né? Já tem aí 700 e tantos anos, estamos colhendo esses frutos e tudo que eles fizeram lá, o que aconteceu naquele momento. Então, assim, inicialmente, a gente tenta compreender o que era a vida ali na época, como era a sociedade daquela época, uma sociedade ali da Idade Média, sociedade feudal, que existiam ali toda uma estrutura, né, de cavaleiros, a corte, reinados, né? Você tinha ali, então, abaixo dos reis, os nobres, né? E abaixo ali você teria também os pobres, né? As pessoas que não tinham uma patente, que não vinham de família rica e tudo mais. Então, era uma estrutura organizada dessa forma. Se você prestar bem atenção, esse século seria o século XIII, a gente vamos dizer assim, o século XIII, né? Quando eles viveram, a sociedade ali da Europa vivia relativamente bem, né? Nesse momento eles estavam tendo muita fartura, tá? Eles nasceram na cidade de Assis, né, na Itália, e nesse momento que eles nasceram, eles viviam fartura, mas alguns anos antes, uns 100 anos antes, talvez uns 100 anos depois, a gente poderia dizer dessa época que eles viveram, aconteceu fome, né, na Europa, e tiveram muitas dificuldades ali. Não na época deles, a época deles foi de fartura, tá? E é bom entender isso aí um pouco, porque tem a ver com o estado que São Francisco teve de sua santidade, né? Então, para começar, São Francisco, ele era filho de um comerciante muito rico, e esse comerciante fazia negócios com uma cidade da França, né, com alguns franceses. O nome de São Francisco, uma primeira curiosidade, não é Francisco, tá? O nome dele de batismo é Giovanni di Pietro de Bernardone, tá? Esse é o nome de batismo de São Francisco. Mas o pai de São Francisco, aí tem várias versões, né, mas começou a chamar ele de Francisco, né? Então, ele fazia comércio com a França, né? Então, poderia ter a ver, né? Alguns falam, né, que é porque o pai dele gostava muito lá e começou a chamar ele de Francisco, que é tipo um filho da França, alguém que tem a ver com França, isso aí, começou a chamar ele desse nome. E Francisco também, né, gostava muito de ler em francês, da língua francesa e tudo mais, tá? Então, Francisco era um filho de um comerciante muito bem abastado, ele tinha os seus bons negócios e tudo mais. Se eu não me engano, de tecido, parece que ele tinha uns comércios disso aí, né, Irânia? Se tivesse, vai me corrigindo aí, tá? E já Santa Clara, né, que a gente é uma história que está intrincada, mas Santa Clara já era filha de nobres cavaleiros, né, da corte mesmo. Inclusive, ela tinha um casamento, o casamento dela que era encomendado, né, com outros nobres e tudo mais, então eles pertenciam à nobreza, né, os pais de Santa Clara, certo? Então, acontece que São Francisco, ele tinha a sua vida mundana, ele gozava de prazeres da vida, do mundo, das boas comidas, boas vestes, ele tinha tudo de bom e do melhor ali, e Santa Clara também, no caso, né? E eles não se conheciam, né? Eles nasceram lá e eles foram se conhecer mais tarde, tá? Que a gente vai voltar um pouco a essa ideia aí. Mas primeiro vamos falar então um pouco de São Francisco, que ele
começou a se sentir. Então, ele trabalhava lá com o pai, ganhava muito dinheiro e tudo mais, bons nos negócios, e ele começou, de certa forma, a partir de algumas coisas que ele teve, ficou doente, se recuperou e tudo mais, ele começou a ter algumas visões e se sentir mesmo tocado pelo Espírito Santo. E uma das primeiras dessas visões que ele teve, isso aí está na Legenda Maior, que é a vida de São Francisco, que foi escrito por São Boaventura, tá? Logo após da morte dele, São Boaventura, ele foi atrás de pessoas que conheciam São Francisco, que conviveram com ele, tá? E foi relatando, além das coisas que já se sabiam. Então, ele escreveu essa história a partir de relatos e a partir de coisas que todos ficaram sabendo, tá? Então, só para vocês saberem, então, a Legenda Maior, a vida de São Francisco de São Boaventura, tá? Então, acontece que São Francisco teve um sonho, e esse sonho que ele teve era que ele adentrava um palácio, e esse palácio, antes dele adentrar, tinha muitas armas de guerra, cavaleiros, tudo mais, ele adentrava ali nesse palácio, e ali ele tinha uma espécie de uma revelação ali de Deus. Ele acordando e refletindo sobre aquilo, ele pensou, então, que a missão dele seria, então, ir para a guerra em nome de Deus. Ele iria ter alguma coisa a ver com guerra, né? Porque nessa visão também disseram que ele iria comandar um exército, né? Ele iria ser como se fosse um general desse exército. Essa seria a visão que ele interpretou. Ele foi para se alistar a um exército da época. Na época não existiam assim, condados, e cada um desses condados tinha os seus exércitos. Então ele foi se alistar em um exército de uma pessoa lá, de algum condado desses aí. Mas no caminho ele teve outra revelação, que perguntaram para ele, mas é melhor seguir as pessoas ricas, o rico, né? É melhor servir o Senhor, né, que tem toda a riqueza, ou é melhor servir aos servos, né? E ele fala, não, é claro que é melhor seguir ao Senhor, que tem todas as riquezas. Ele fala, então por que você está indo, né, servir ao servo, que tem uma riqueza limitada? Venha seguir o Senhor, que tem a riqueza ilimitada. E ele, a partir daí também, ele teve essa reflexão, não se alistou, e foi viver a sua vida, voltou para sua casa. Então, essa foi uma das primeiras coisas. São Francisco, então, ele continuou a ter essas revelações, tá? E uma das coisas que ele disse, olha só, que ele recebeu uma missão de convidar os homens a prantear e dar brados de pesar, a raspar a cabeça, a cingir o cilício. Tá? O cilício aqui, no caso, é aquelas correias que você amarra ao corpo, que fica te espetando, assim, entendeu? Depois vocês vão entender um pouco disso aí. E a marcar com um tal, em sinal de penitência, a fronte daqueles que o pecado faz gemer e suspirar. Então, ele tinha a questão do tal. O tal é aquela cruz de São Francisco, né? Que você tem uma Irã, se tiver, mostra o pessoal, tá? Eu não tenho, não. Esqueci de pegar. Mas é o tal, aquela cruz de São Francisco. Tá? Então, a partir daí, São Francisco foi tendo algumas revelações. E aí, vamos abreviar um pouco aqui. O que aconteceu? Ele fez alguns retiros, foi para uma caverna, ficou refletindo, ele teve algumas coisas dessa aí, São Boaventura contando, tá? É interessante a gente entender que os relatos dos escritores da Idade Média, eles são diferentes dos nossos relatos de hoje. Os relatos de lá tentavam compreender como que a vida do santo foi inspirada pelo divino. Enquanto a nossa forma de contar hoje, a gente tenta achar racionalidade nas coisas que aquele santo fez. Então, a gente tem aquela visão materialista, e a visão naquela época da Idade Média era uma visão metafísica. Eles tentavam entender o que ocorreu ali de interferência divina na vida do santo. Hoje a gente tenta ver
o que não foi racional, o que não foi material na vida dele. Então, é uma diferença de perspectivas. Então, São Boaventura ele vai trazer essas questões aí. E uma das coisas que São Francisco compreendeu era o seguinte, que o intercâmbio espiritual, olha só o que ele vai dizer, São Boaventura, o intercâmbio espiritual começa pelo desprezo do mundo e que para alguém ser soldado de Cristo é preciso já ter conseguido a vitória sobre si mesmo, tá? Então, isso aí vai marcar mesmo a vida de São Francisco. Parece que a Natália não está conseguindo entrar, Jailson. O que acontece? Será que tem alguma... Espera aí, gente. Natália não está conseguindo entrar. Será que tem um pedido aí? Depois você dá uma olhada, Jailson, porque para mim não chegou nada, não. Eu também, eu sou convidada, Raimundo. Então, continuando aqui, para alguém ser soldado de Cristo, é preciso já ter conseguido a vitória sobre si mesmo. E isso, de certa forma, vai traçar a forma como São Francisco lidava com as coisas. Por quê? A sua... Peraí, deixa eu pegar aqui. A regra que São Francisco vai fazer, né, isso aí, depois que ele já aceitou o caminho de Cristo, a regra dele, basicamente, se resume a 3 coisas, tá? Que são as seguintes. Tudo passagem do Evangelho, tá? Então, a primeira passagem é de Mateus 19, 21, que é, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, tá? Esse é o primeiro voto dos franciscanos, que é o voto de pobreza. Tá? O segundo seria, nada leveis pelo caminho. E a terceira seria, quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tá? Então, a gente vai ter ali, de São Francisco ali, esse voto de pobreza, o voto de castidade também, certo? E o voto de obediência. Isso são os 3 pilares dos franciscanos, né? Que a gente vai ver ali que o que São Francisco fez gerou 3 ordens, né? Que são as ordens dos frades menores, que ele criou, a ordem das Clarissas, né? Que foi de Santa Clara, e a ordem dos franciscanos seculares, que são pessoas que não são sacerdotes, tá? No caso, a gente poderia fazer essa grande divisão. Dentro da ordem dos frades menores, vocês vão entender por que é frades menores também, daqui a pouco, e dentro da ordem dos frades menores, tem também pessoas alguns que não são sacerdotes. Então, essas 3 ordens, uma que seriam dos franciscanos, que a gente vê lá, as clarissas, que são a ordem de São Francisco para as mulheres, e essa terceira dos seculares seriam uma ordem que nós podemos participar, pessoas casadas, tá? Desde que sigam a regra que São Francisco fez. Tudo certo aí? Irane, quer falar alguma coisa? Pode continuar? Seu microfone está desligado, quando quiser. Oi, desculpa, não, é que eu estou querendo colocar crustal, né, para apresentar só isso, mas está tudo bem. Pode continuar. Não, pode continuar, eu vou colocar no chat. Então, assim, a história de São Francisco é muito bonita e muito cheia de coisas, tá? Mas a gente pode se ater a uma questão muito importante, que seria quando São Francisco, lá no começo da sua vida, na sua vida em Cristo, né, quando ele aceitou, ele restaurou 3 igrejas lá na Itália, lá na região que ele morava, certo? Essas igrejas aí tem toda uma história de cada restauração, como que foi feito, o que aconteceu, teve briga com o pai, né? Isso a gente eles tiveram briga com os familiares, tanto São Francisco quanto Santa Clara, que não aceitavam. Lembre-se que eles eram nobres, eles eram pessoas ricas, e quando eles decidiram por essa vida, né, da pobreza, pedindo esmola para comer e tudo mais, os familiares não aceitaram isso. Então, teve muito conflito aí. E dentro dessas aí,
essas 3 igrejas aí também tem um pouco disso aí. Por quê? As 3 igrejas que ele restaurou são a igreja de São Damião, tá? Outra igreja dedicada a São Pedro, e uma igreja que chamava Santa Maria dos Anjos. São essas 3 igrejas que ele restaurou. Rapidamente, passando aqui, a igreja de São Damião, ele ainda estava trabalhando com o pai, ele foi lá, pegou um monte de tecido, foi para um lugar, vendeu aquilo lá, vendeu o cavalo, chegou lá, nessa igreja estava destruída, né, que foi onde ele teve a revelação que Deus disse para ele: vai e restaura uma igreja que está em ruínas, né? Então, aquela sociedade opulenta da época, eles estavam esquecendo de Deus, um pouco igual a nossa agora, tá? Eles estavam esquecendo de Deus, eles queriam opulência, eles queriam coisas boas, coisas finas, caras, queriam benesses, não queria sofrimento e tudo mais. E tinha as igrejas caídas, uma dessas seria a São Damião, que estava em ruínas. Tá? Ela estava assim, estava para cair. E ele pegou, vendeu essas coisas, foi lá entregar para o capelão, né, para restaurar a igreja. Esse capelão não aceitou, porque ele achou que iria dar problema com os familiares de Francisco, mas ele aceitou São Francisco, no caso, aceitou Francisco ali, né, para ajudá-lo. E nisso aí o pai de Francisco ficou sabendo e foi atrás, né, tentou de todas as formas, ficou muito nervoso, até que esse dinheiro que ele não tinha aceitado, devolveu, o pai ficou mais tranquilo, e aos poucos São Francisco foi também se distanciando da família, até que ele teve que, inclusive, jurar que não queria as heranças, e assim ele renegou, porque ele não somente ele pregou, mas ele fez aquele voto de pobreza, castidade e obediência, tá? Outra igreja que ele restaurou foi de São Pedro. Essa igreja primeira, de São Damião, ela vai ser muito importante, que vai ser a igreja onde Santa Clara se enclausurou, tá? E gerou a Ordem das Clarissas, a ordem que as freiras ficam nos mosteiros, né, enclausuradas, tá? Essa que gerou ali, a São Damião, foi para onde foi depois Santa Clara, ainda não se conheciam ainda. E a outra igreja foi Santa Maria dos Anjos, foi aonde de fato foi gerada as 2 ordens, tanto a ordem de São Francisco, dos frades menores, quanto a ordem de Santa Clara, que foi essa Santa Maria dos Anjos. Então tem toda uma história só de restauração dessas igrejas, tá? Continuando um pouco aqui, quer mostrar a cruz, Irânia, já? Tá com ela aí? Tá desligado. Mas eu não consegui colocar no chat. Tá. Mas, então, aí, tá bom. mas aí eu coloquei o nome Cruz-Tal, e aí todo mundo pode acessar via Google, né? Mas eu acho que eu tenho uma... Tá ok? Tá bom. Então, quem tiver dúvida aí, quem não tiver dúvida sobre a Cruz-Tal, aí pesquisem que vão ver que a gente toda hora está lá na nossa igreja. Então, pode continuar? Então... Uhum. Tá, alguém chegou tarde. Tá bom, fica aí para depois fazer chamada de novo, tá? Alguém chegou mais tarde. Então, olha só, São Francisco, então, foi, depois que ele decidiu por essa vida, eles foram muito, tanto São Francisco quanto Santa Clara, depois eles foram, como é que diz, muito conhecidos na época deles, porque era inusitado aquilo ali. Hoje também, né, se de repente uma pessoa começa a seguir uma vida de pobreza e tudo mais, principalmente uma pessoa que mais importante, aquilo ali vai chamar atenção, e na época não foi diferente, ele chamou muita atenção, e outras pessoas foram se associando a ele, e entrando ali, aceitando essa primeira regra que ele fez, né, que tem a ver com a pobreza, a castidade e a obediência, tá? Então, para São Francisco, a pobreza, ela é a principal, você declarar um voto de pobreza é o principal caminho para a salvação. Porque com a pobreza você consegue outros dons, né? Você consegue outros dons para a sua vida, né? A partir do momento que você não tem,
você não tem medo de perder, quando você deixa as coisas do mundo, você vai se encontrar com as coisas do reino de Deus. Isso é muito importante e muito difícil, né? Vocês podem imaginar aí. Imagina se você vai largar tudo, viver na vida igual São Francisco, ele vivia entre os leprosos, ele ficava curando as feridas dos leprosos, ele para comer, ele mendigava, quando ele era convidado para um jantar de pompa, muito chique, caro, antes de ir para essa casa, ele passava nas casas pedindo esmola. Olha lá, Cruztal, essa aí, ó, que a Irânia está mostrando. Então, São Francisco tem muito essa questão mesmo de viver entre os pobres, de viver em pobreza mesmo, né? Essas questões ele carregou ele fez de fato, tá? Então, uma das coisas que ele dizia lança no Senhor os teus cuidados e ele cuidará de ti. É um salmo, tá? Salmo 54. São Francisco carregava. Ele tinha muitas coisas desses sinais, né? São Francisco tinha muito disso aí, tá? Então, essas pessoas que foram atrás de Francisco, eles também se tornaram santos. O primeiro deles São Bernardo, só para vocês terem aí, ó, outra cruz, tal, ele mostrando. Essa cruz aí que a gente vê na nossa igreja, tá? Então, primeiro, essas pessoas que foram seguir a Francisco, o primeiro deles, por exemplo, foi São Bernardo, que se tornaram santos. Outros também, né? Egídio, Silvestre, muitas pessoas começaram a segui-lo, né? E essa vida que ele fez, né? Essa regra que ele recebeu, né, no caso. Então, quando começou a crescer essa vida, essa comunidade, né, de Francisco, ele decidiu, né, então, escrever uma ordem, né, que no caso seria essa ordem aí. E depois ele conseguiu uma aprovação do Papa e num outro momento ele escreveu novamente, né, finalizando, e conseguiu novamente a aprovação de um outro Papa que já era na época, né, Inocêncio, se eu não me engano. Então ele conseguiu a aprovação da Igreja essa ordem, que é basicamente a regra dos franciscanos até hoje. Tá? Então essas regras aí. Nunca se afastar da pobreza, todas essas questões aí de São Francisco passa por isso. Diz que se um dia os franciscanos, a ordem, se afastar desse bem maior, que é a pobreza, ela simplesmente vai acabar, porque esse é o principal dele. Ele achava, o que ele acreditava, né, e o que de fato tornou. Tem gente que fala que São Francisco seria a figura mais importante do cristianismo depois de Cristo. Historicamente falando, depois daquela época de Cristo ali, Nossa Senhora, seria assim, o cristão mais proeminente, poderia dizer assim. Tem muita gente que fala isso aí, porque ele realmente teve uma vida. É muito bonito a gente pensar, e geralmente a gente acha que pensa assim, São Francisco, aí vê outros tipos de outros santos e coloca ele no mesmo patamar, mas tem gente que coloca acima, né? Não sei como é que seria. Muita gente chamava ele de Senhora Pobreza, ele gostava disso aí também, então tem toda uma questão dessa vida aí. Quer falar alguma coisa, Irânia? Tá desligado. Sim. Eu queria só retomar um pouco, como você falou que São Francisco, ele sempre escutava o chamado de Deus, né? E exatamente como você falou, né, voltando da guerra e indignado com tanto luxo e vendo tanta pobreza, pessoas sofrendo, né? Ele orando na capela de São Damião, ele escutou Deus falar com ele. E antes que Fernando continue, eu acho super importante a gente lembrar o que Deus disse para ele, que fez com que
ele mudasse totalmente de vida, né? Ele escutou a seguinte frase de Deus: vá, Francisco, e restaure a minha casa. E é super importante, eu vou até anotar isso no chat, essa palavra, porque eu acho que depois a gente tem que meditar sobre ela. Mas por que Francisco escutou Deus? Porque ele parou para orar, né? E assim, o Fernando trouxe uma questão super importante, né? Que é exatamente o momento que estava sendo vivido ali, né? Um momento de conflito, de guerras entre nobres. Vocês que estão já começando a estudar história, né? A guerra entre os nobres e os comerciantes, né? Os burgueses, tal. Então, assim, um conflito com o conde, cobrava impostos, quer dizer, um momento muito difícil, a gente pode até trazer hoje para a nossa realidade, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. E o que é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos transformar esse momento num momento de esperança, num momento de perseverança, de levar alegria onde há tristeza? Como é que a gente vai fazer isso? Orando, na oração, em silêncio, né? Então, a gente tem que buscar o silêncio, orar. Então, São Francisco, lá no silêncio, conversando na igreja com Jesus, olhando para Jesus, e é revelado, vai e transforme a minha casa. Então, o que significa isso? Né? Então, eu acho, vamos refletir um pouquinho, não vou adiantar agora, porque eu acho que o Fernando vai dar continuidade, e essa frase que ele escutou de Deus, né, esse chamado, porque foi um chamado, o que ele significa. Eu queria só fazer essa reflexão, né, Fernando? Eu acho importante para a gente continuar. E a perspectiva que a Irânia colocou agora, ela é muito importante, porque eu estou trazendo aqui alguns fatos, né, uma história, mas por trás dessa história tem a ação do Espírito Santo sobre a vida de São Francisco. E isso é o mais importante, tá? Todos os fatos, tá? Tem muitos, tá? Eu vou até colocar, de repente, se vocês quiserem ver um pouco mais da vida de São Francisco, né? De São Boaventura, vocês podem ler, né? Que tem muitas coisas. Então, esses fatos de acontecimento na vida dele é uma coisa, mas por trás existe a ação do Espírito Santo e por que aquilo acontecia, que é o que a Irânia está trazendo. Deus falava para São Francisco, não foi ele se despojou de si, né? E ele refletiu isso materialmente, abrindo mão de herança, de riquezas, de bem-estar, para sofrer no seu corpo aquilo que o levaria a um outro estado de espírito. Ele levou esse estado de espírito. Uma das coisas, São Francisco chamava o corpo, só para vocês terem uma ideia, o corpo dele ele chamava de irmão burro, né? Que é bem engraçado, né? Como que ele... então, ele tinha uma questão com a preguiça, né? E falava, o irmão burro que é o corpo dele mesmo. Peraí. O Jailson disse que o encontro está sendo gravado, tá? Então, São Francisco chamava o irmão burro, e quem não trabalhava e ficava ali vagabundando, mas ele chamava de irmão mosca. E ele chamava o dinheiro também de mosca. Então, só para vocês terem uma ideia, o estado que São Francisco, o estado que ele viveu, né? Então, ele submetia o seu corpo, assim como São Paulo Apóstolo fala muito também, né? Ele submete o corpo, isso é interessante também, tá? A gente não deixar o nosso corpo viver na preguiça, porque a gente precisa elevar o espírito através do trabalho material. Isso, mais ou menos, São Francisco, é o que São Francisco quer dizer com isso, porque não adianta também você ficar somente louvando em pensamento, né? Porque uma hora isso aí vai entrar num mar de confusão, né? E pode somente contemplar, no caso São Francisco, faz isso aí. Somente essa contemplação, ela pode se tornar vazia. Então, ele submetia o seu corpo no trabalho, na ajuda ao próximo, na caridade, ele trabalhava, ele tinha muito isso aí.
E tanto que é uma das coisas, né, que marcam São Francisco, né, seriam as chagas, né, que ele recebeu, as chagas de Cristo, né? Então ele recebeu essas chagas, e a vida de São Francisco é cheia de sinais, né, que vocês podem, se vocês lerem a história, vocês vão começar a observar. Ele recebeu as chagas de Cristo, né, nas mãos, nos pés e no lado. Eram chagas que, no caso, sangravam muito. Ele recebeu 2 anos antes da morte dele. Tá? E já vi dizer que essas chagas, elas não brotaram da mão, mas foi você que disse, eu acho que foi a Irânia, que elas vieram de dentro, né? Elas já estavam dentro dele e elas simplesmente se manifestaram, né, em algum momento. E tem muitos relatos dessas chagas de São Francisco. Só para a gente pincelar um pouco aqui também a vida de Santa Clara. Santa Clara, então, como ela conheceu, ela desde cedo, desde o seu nascimento mesmo, a mãe dela era devota, ela teve uma visão dizendo que ela estava rezando para ter um bom parto e teve uma revelação de que aquela criança nasceria bem, ia clarear o mundo, teria uma coisa dessa. Então, ela colocou o nome de Clara, né? Colocou o nome de Clara. E, de fato, essa criança, ela viveu uma vida sempre ligada a Deus, né, rezava sempre na caridade e tudo mais, até que ela já tinha essa predisposição, até que ela ouviu falar de Francisco, se interessou muito, e eles começaram mesmo a trocar conversas, né, São Francisco orientava Clara nessas coisas, ela iria ao encontro de São Francisco, e eles começaram mesmo a se ajudar, de certa forma, nessa caminhada espiritual dos dois. Até que um dia, Clara, ela resolve entrar de fato, né, para essa ordem de São Francisco, seguindo as regras, e também teve muito problema com seus familiares, mas nada impediu Clara, ela seguiu adiante, e ela foi parar lá na igreja de São Damião, que foi a primeira que São Francisco restaurou, e ali praticamente ela viveu enclausurada, longe do mundo, certo? Dentro daquela igreja. E na época, muitas pessoas ficaram sabendo de tudo o que Santa Clara fazia, e foi, de fato, um luzeiro para muitas pessoas, tanto São Francisco quanto Santa Clara. Muitas mulheres, mulheres casadas, jovens, de todas as espécies, começaram a seguir aqueles preceitos, se ingressaram nessa ordem também, que ela fundou ali também, né, essa ordem das Clarissas, né, que hoje é chamada, que é essa ordem de São Francisco, para as mulheres, né. E ali ela foi mesmo um grande exemplo na época, as pessoas realmente ficaram sabendo disso, ela ficaram enclausuradas, muitas pessoas dizem, ela enclausurada, ela apareceu muito mais para as outras pessoas, tanto que a mãe dela, as irmãs, todas foram também para viver essa vida, nessas regras, elas viraram, não sei se chamava isso na época, viraram as freiras, né? E é uma história bem bonita também, e muito interessante de se ver, né? Então, por que nossa igreja chama Santa Clara São Francisco? É exatamente porque existe essa união entre os dois mesmo, né? De certa forma, os dois foram santos ali, todos de Assis. Então, Santa Clara e São Francisco, eles seriam esses irmãos na fé, certo? Poderia dizer. E, mais ou menos nesse sentido, muita gente associa Francisco ao sol, Santa Clara à lua, tem essas coisas, né? E tem toda uma questão, mas são sinais, né, que as pessoas falam de um jeito ou de outro. Diga, Jailson. Não, tranquilo. Eu só abri teu microfone sem querer, mas aproveitando que já atrapalhei, uma coisa interessante que normalmente o pessoal questiona bastante sobre a vida de
de São Francisco é porque ele é considerado o santo dos animais, né? Existe uma situação, na verdade duas que eu conheço, que é assim, uma das histórias é que diz que um bando de andorinha seguia ele, né, continuamente, e formava uma cruz sobre a cabeça dele. Numa determinada ocasião, ele ia pregar e tudo mais, ele disse, irmãs andorinhas, agora eu tenho que falar comigo. Então, no momento que ele ia fazer as orações, ele pedia, ele conversava com os animais. Tem uma outra situação também, em que ele amansou um lobo selvagem, isso já tarde, noite, onde ele falou assim, vem aqui, irmão lobo, mando-te dar parte de Cristo, que não faças mal nenhum, a mim nem a ninguém. Enquanto ele estava falando com esse lobo, um outro pássaro, não sei que pássaro era, sentou no braço dele e avisou, olha, é hora da oração da meia-noite. Então, assim, ele sempre teve uma ligação muito grande com os animais, e por isso que ele é considerado o protetor dos animais. É só uma partezinha rápida aí. Legal, é isso aí. Aproveitando também, Santa Clara, ela é considerada a padroeira da televisão, né? Acho que ela tem uma situação que ela conseguiu ver uma celebração, ela estava clausurada, né? Acho que ela não podia sair, ela conseguiu ver uma celebração longe, né? Em algum outro lugar. Não sei qual foi a celebração, mas ela, aí também, por causa disso, ela é considerada a padroeira da televisão. Umas coisas assim. Mas eu acho que é aí, né, Irânia? Vamos guiar, então, as orações. Eu queria só fazer uma partezinha rápida, tudo bem? Claro. Eu acho que a gente tem que ver, assim, a importância, né, de Santa Clara e São Francisco para o cristianismo, né? Como você falou, Fernando, no início, né, que muita gente associa exatamente pela forma que São Francisco trouxe o cristianismo naquele momento, né? Então, assim, que era lembrar como Jesus viveu, né? Eu lembro da frase que você falou a semana passada, disse, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou ver, o que é que eu tenho que fazer, né, a quem eu tenho que inspirar para ser como Jesus? Aí é só olhar para Jesus, como é que ele viveu, como é que ele é, né? E São Francisco fez isso, né? E Jailson trouxe a questão dos animais, lembrar que nessa época os mouros, né, os muçulmanos, eles atacavam direto os cristãos. E quando o Papa autoriza Francisco a criar a congregação dele, manda, depois de um tempo que ele restaura as igrejas, que o Fernando falou, ele vai para Jerusalém, para a cidade santa. E ele indo sozinho, os guardas do sultão, né, soltaram 2 leopardos para pegar Francisco. E aí Francisco conversa, e aí, admirados, ele leva Francisco até o sultão, né? E aí, quando ele falando que estava ali para levar o cristianismo, e o sultão disse, rapaz, eu vou te matar. O que é que você está? Né? Vou te matar. Né? E aí Francisco disse, eu tenho essa fogueira aí, eu vou entrar com eu e um sacerdote seu para ver quem é que tem fé. E Francisco andou nas chamas e não se queimou. E aí foi quando o sultão permitiu que ele ficasse e proclamasse, né, o cristianismo na Cidade Santa. É tanto que hoje, se a gente observa, até hoje os franciscanos estão lá, né? A gente tem a missa da Canção Nova eu acho que é na quarta-feira, eu não lembro direito, que a gente vê que são os franciscanos, né, celebrando a missa e tal. Então, olha a importância de São Francisco, né? São Francisco foi... Aí está aquela frase que o Espírito Santo soprou, que Deus falou para ele, vai e restaura a minha casa. Então, assim, ele saiu fazendo isso no mundo. E lembrar também que antes dele ir para Jerusalém, 5 franciscanos foram mortos, exatamente pelos muçulmanos. E essa é uma realidade atual, né?
a gente vê quantos cristãos não estão morrendo, né, não estão por conta da sua fé. Então, isso não é uma história só de 500 anos atrás. Né? Nós temos hoje até o nosso Papa franciscano, se chama Francisco, né? E tem essa missão, né, como Papa, de São Francisco de Assis mesmo, de levar o cristianismo, de promover a paz, que não é fácil, né? E, por exemplo, o que aconteceu na Índia, né? A matança. Então, o que aconteceu no passado acontece hoje, né? A pensar como é que nós, na nossa casa hoje, todo mundo preto, pode ajudar a que a fé ela continue, que ela se fortaleça, pedindo ao Espírito Santo Paráclito que ele vá a todos os lugares, através da oração. É orando, né? Então, e Santa Clara, ela foi muito fiel aos princípios de São Francisco. E eu queria trazer outra questão aí para todos nós, que é relacionado ao que o mundo fala. Eu tenho reparado alguns programas de televisão que falam sobre o cristianismo, né? E a gente vê muita coisa que está sendo contrária ao que está na Bíblia, aos princípios da Bíblia, sobre Maria, né? Que Maria casou, teve filho, pá. Então, são verdade, né? Histórias com H minúsculo, né? Com I, aliás, com E, né? História com E, que não são verdadeiras. E a mesma coisa acontece com Santa Clara e São Francisco. A gente, às vezes, escuta querendo trazer para uma coisa do mundo, como o Fernando falou, São Francisco e Santa Clara são irmãos na fé. Proclama a mesma fé, a boa nova, Jesus, né? A Trindade Santa, o princípio, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é a ação, oração com ação, né? E tem muitas histórias aí que é exatamente querendo trazer como se fosse uma relação de homem e mulher. Não é. Então, vocês podem se aprofundar. É possível, até para vocês adolescentes e jovens, que a pergunta é possível ser amiga de um homem, ou eu ser um homem amigo de uma mulher, sem ter um interesse de homem ou mulher? É possível. Né? Santa Clara e São Francisco foram amigos até o fim. Santa Clara que cuidou de São Francisco, que ele ficou isolado, né, morando na floresta com os animais. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante para todos nós nesse momento, né? Que sejamos amigos na fé, que não tenhamos vergonha, né, nem medo, né, de proclamar a nossa fé. Não se tem medo de coisas do mundo que nos afasta de Deus. Mas às vezes a gente tem medo de demonstrar que temos fé, de sermos amigos. Então eu posso ser, sim, amigo do meu, né? E isso existir pela fé, e não por interesses do mundo, ou de um romance, etc. Tá? Então eu acho que nós aqui, enquanto turma, né, catequistas e catequizandos, a gente poderia já começar a sermos irmãos na fé. Não precisa só estar falando com vocês. Mandem mensagem um para o outro. Se sente só, fala. São Francisco se sentia só. Santa Clara e as irmãs, né, que ela se tornou madre, e ver São Francisco, iam cuidar de São Francisco. Quando Santa Clara também estava com problemas, São Francisco ia até o convento falar com Santa Clara. Eles se ajudavam cuidando dos leprosos, cuidando dos feridos. Então, a gente pode se ajudar. Né? Então, eu acho que essa união pela fé é o que a gente pode chamar de comunhão dos santos, né, Fernando? Que é
totalmente é o sopro do Espírito Santo sobre nós. Hoje, desde ontem que nós tivemos nosso encontro, a gente também tem o nosso encontro de catequista, e hoje eu sinto que o Espírito Santo está muito presente, né? E ele está trazendo isso, essa verdade, né? Que sejamos irmãos na fé de verdade, não é só porque eu estou fazendo crisma, porque eu vou receber um sacramento. Eu vou fazer isso, eu vou participar desse sacramento se eu quero trazer Jesus para a minha vida, se eu quero trazer a Trindade para a minha vida, né? Então, a gente tem que ser, e para isso, a gente tem que se ajudar. Nós todos, não é só porque eu já sou mais velha, Fernanda é mais novinha, né? Mas, não, todo dia nós temos que alimentar a nossa fé. Então, que sejamos irmão pela fé. Vamos olhar o exemplo de São Francisco e Santa Clara, né? E fazer o que está dentro, e lembrar de orar. E aí, Fernanda, a gente pode fazer a oração de São Francisco, né, e Santa Clara. O que você acha? Podemos. Ou a gente parte de TV, o que você prefere? Vamos fazer logo, né? Vamos perguntar se eles querem, né, falar alguma coisa. É isso que você perguntou, não entendi direito. Eu estou ainda... Dever para eles refletirem as duas orações. Para levar, né, para eles, ao longo da semana, refletir as orações. Talvez seja mais profundo para eles do que a gente rezar agora, né? Não sei. Ah, perfeito. O que é que vocês acham, pessoal? Fala aí, pessoal. Aí, Fernando. Deixa só a gente falando, não. Vocês podem abrir o microfone de vocês e falar. E aí, Guilherme, Elisa, Natália, Ítalo. Pode abrir o microfone e falar também, hein? Não precisa só ser no chat. Hein, João Vitor? Letícia. Eu vou fazendo a chamada aqui enquanto vocês resolvem. Vamos lá, pessoal. Que tal sermos irmãos na fé? Não é fácil não, né, gente? Isso aí, a gente está pedindo uma coisa que a gente sabe que é difícil. Então, vocês não precisam nem de achar que a gente está cobrando. Não, a gente sabe a dificuldade que é isso acontecer, não é, Irânia? Isso. E como é? Temos que orar e pedir o Espírito Santo todo o tempo. Isso é uma graça, né? Esse tipo de coisa. Oi, Natália. E você? O Guilherme colocou concordo. Maria Clara? Olha aí, Maria Clara. Tem o nome de Maria e de Santa Clara. Luiz, Elisa. Vamos sim, gente. Então, vamos fazer assim, Irânia. A gente faz as orações finais, igual a gente faz o Pai Nosso e Ave Maria, e a gente passa para vocês refletirem sobre essa oração de Santa Clara e São Francisco durante a semana. Um dia lê de São Francisco, reflete, depois lê de Santa Clara, e tente entender, principalmente, por que a nossa paróquia tem esse nome. O que estamos fazendo ali que remete a esses dois santos, né? Muito importantes, né, para o catolicismo. Mandar no grupo as orações. Ele está no grupo, não está já, Irânia? A Irânia mandou. Eu mandei, mas eu mando novamente, não tem problema não. Crisma, mandando. Ano 2020. Tá bom? Vamos então fazer a oração final, Irânia? Vamos. Daqui a pouco eu mando no grupo novamente, né?
E antes de fazer a oração final, eu só queria reforçar o que o Fernando falou. Vamos fazer essa reflexão. Eu mandei para vocês a música A Minha Essência, e que é muito bacana para a gente refletir. E eu acho que foi a semana passada. E rezando a oração de Santa Clara e de São Francisco, nós vamos entender a essência, o que estava dentro do coração de Santa Clara e São Francisco. Né? Então, assim, desde criança eu escuto principalmente a oração, e cantava a oração de São Francisco, e eu confesso a vocês que sempre foi o guia da minha vida, a oração de São Francisco, né? Então, eu peço que vocês, com carinho, né, iniciem essa semana refletindo sobre essas orações, porque vocês vão escutar Jesus nessas orações, né? E é muito importante, eu queria. Então, vamos lá rezar para a gente encerrar? Pode ser, Fernando? Pode ser, tá ótimo. Okay. Vamos lá? Pode puxar, Irânia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, por intercessão de São Francisco e Santa Clara, queremos vos pedir o Espírito Santo para que possamos ser irmãos da fé. Agradecemos o início dessa semana, este domingo, agradecemos nosso encontro. E pedimos, né, muita paz, saúde, tranquilidade, sabedoria para conduzir as nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe mais livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que tenhamos uma excelente semana. Santa Clara e São Francisco, juntinho, anjinho, juntinho. Eles estão conosco também. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Fernando. Até semana que vem. E tenham uma ótima semana. Não esqueçam de rezar as orações, refletir. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada. Tchau. Tchau. Tchau.